Se você sonha em fazer sua cirurgia de aumento mamário, que é a introdução do implante de silicone, e gostaria de saber mais sobre segurança, você precisa conhecer todo o conjunto de técnicas chamado de 14 pontos. Fique comigo nesse vídeo e você vai aprender mais sobre esse assunto. Se você vai ser submetido a uma cirurgia de inclusão de prótese de mama, aumentar a sua mama, é muito interessante que você conheça qual é a técnica que o cirurgião vai utilizar. Pensando nisso, produzimos esse vídeo para lhe informar sobre esse conjunto de pequenos detalhes técnicos que vão nortear a colocação do implante mamário de uma forma mais moderna. Um americano chamado John Tebbets, ele desenvolveu isso, divulgou, e foi publicado em 2013, E isso hoje é divulgado amplamente em todo o mundo. O que significa isso? Significa que alguns detalhes eles são importantes para diminuir a chance de infecção, mesmo de forma subclínica, que seria aquela infecção que não seria perceptível, porque não seria uma coisa dramática, mas ao mesmo tempo poderia aumentar o índice de contratura capsular, o índice de seroma, e existem alguns trabalhos que mostram isso. Então, o que são esses 14 pontos? O primeiro ponto é a introdução de antibiótico na veia do paciente logo na indução anestésica. Isso é uma prática que já é corriqueira, não é nenhuma novidade, mas é colocada como o primeiro ponto de Tebbets. O segundo ponto fala sobre o local da incisão. Então, a recomendação é que nós evitemos a introdução do implante mamário tanto pela via axilar como pela via periareolar, porque aí você poderia ter uma maior população bacteriana. E com isso é bem mais interessante que a incisão para a colocação do implante mamário seja no sulco mamário. Um outro ponto interessante, que é o terceiro, fala acerca da proteção do mamilo. Existe a possibilidade, na hora da manipulação da mama, de sair alguma secreção no mamilo, já que ali tem os ductos mamários e que podem extruir esse líquido que não seria um líquido estéril, isso poderia contaminar o implante. E o terceiro ponto é a ideia de colocar um adesivo plástico sobre o mamilo para que não haja nenhum extravasamento de líquido, com isso contaminando a prótese e a colocação do implante. O quarto ponto fala exatamente acerca de você usar o bisturi elétrico de forma equilibrada, não usar demais para que não haja uma grande desvascularização dos tecidos. Então usar o bisturi elétrico, mas de forma cautelosa, não usar demais, para não desvitalizar os tecidos. O quinto ponto fala de uma coisa muito interessante que só é possível na técnica submuscular, que é a hemostasia prospectiva, onde você pode cauterizar os vasos através de uma pinça que o próprio Tebbets desenvolveu, que ela é uma pinça cujo bisturi elétrico funciona na ponta. E a vascularização submuscular ela é bem previsível, vão ter ali cerca de 3 ou 4 vasos calibrosos, que uma vez sendo cauterizados antes do sangramento, facilita que a cirurgia seja feita de uma forma com pouquíssimo sangramento. Nessa cirurgia, normalmente, a gente suja 1 ou 2 gases de sangue, porque a hemostasia prospectiva ela é muito importante. O sexto ponto fala de um item interessante que está meio conectado com o segundo, que é não cortar o tecido mamário. Então, se você entra no sulco mamário para colocar o implante, você já pode entrar na loja submuscular e ter pouco contato com o tecido mamário. Se você entrar pela areola, naturalmente você vai ter mais contato com o tecido mamário e até fazer um corte e ter esse contato ali com os ductos. Então a ideia é fazer a colocação com o mínimo de contato com o tecido mamário. O sétimo ponto fala do espaço onde a prótese deve ser colocada. Então hoje, segundo os trabalhos do Tebbets, é interessante que a prótese não seja colocada no plano subglandular e faz parte dos 14 pontos a introdução da prótese na loja submuscular e com isso ter menos contato com o parênquima mamário. O oitavo ponto fala da irrigação ou lavagem daquele espaço onde a prótese vai ser colocada e essa lavagem pode ser feita com antibiótico ou através de um antisséptico. Eu prefiro usar antibiótico para fazer a lavagem da loja. O nono ponto fala da ideia de você usar um funil para introduzir o implante, que nós chamamos disso de funil de Keller. Nós produzimos um vídeo específico sobre isso, então você pode assistir no meu canal. O décimo ponto é interessante, que fala sobre você não deixar o implante muito tempo aberto em cima da mesa de cirurgia. Você só abre a embalagem do implante
na hora da introdução, para que o implante não fique exposto e haja uma maior possibilidade de contaminação. Nesse ponto, tem um adendo interessante que os fabricantes nos informam que a embalagem do implante ela tem um vácuo. Então, antes de abrir a embalagem, a gente introduz com uma seringa um pouco de solução com antibiótico para tirar o vácuo e quando a gente abrir, não atrair partículas do ar e assim ter a possibilidade de contaminar. O 11º ponto fala da ideia do cirurgião trocar as luvas na hora da introdução do implante. Ao fazer a manipulação do implante, mesmo tendo pouca manipulação, ainda existe, claro, a manipulação, porque eu preciso ajeitar o implante depois da colocação. Então é interessante que o cirurgião troque as luvas só com essa finalidade. A cirurgia já andou um pouco, então para nesse momento, troca as luvas, tira o talco da luva, com a solução, passa a solução de antibiótico e nessa hora vai usar o funil, colocar o implante e vai ser colocado o implante na loja de uma forma que chama de com pouco toque, onde vai haver pouco toque. O 12º ponto fala sobre a ideia de não usar drenos. Isso foi uma prática que eu mudei, depois de a cirurgia. A medicina tem isso, ela vai mudando e a gente fala que a medicina é a ciência das verdades transitórias. O que você fala hoje, enfatizando bastante como verdade, pode não ser daqui a um tempo. Então eu tive que mudar e achei que foi uma mudança bem mais tranquila, porque a paciente, além de ter a possibilidade do dreno, era uma coisa que incomodava ela e não usar dreno realmente é uma coisa que trouxe um benefício muito grande. O 13º ponto fala da ideia de fecharmos em várias camadas a incisão. Então, e uma coisa interessante é o uso aí do fio farpado, que a gente pode acrescentar a esses 14 pontos a ideia do sutiã interno, que é fazer um fechamento com o fio onde você não precisa dar o nó. Porque as farpas do fio, na medida que você vai passando, fazendo essa sutura, ele já vai travando e ao final essa sutura está bem firme, sem precisar de deixar o nó, que vai ser um tecido a mais, uma quantidade de volume a mais para ser absorvido. E esse fechamento é feito tanto na camada muscular, em mais de uma camada, como na camada do subcutâneo e até na pele, sendo mais de uma camada esse fechamento. O 14º ponto é algo que fala de uma forma interessante sobre você ter cuidado quando for fazer uma manipulação dentária. Então, normalmente, o pessoal da odontologia já usa de uma forma rotineira o uso de antibiótico quando vai fazer um tratamento um pouco mais agressivo. Então, se você tem prótese de mama, é importante que você saiba disso. Ao fazer um tratamento de canal ou algo que tem uma abertura de mucosa, é necessário que você faça uma antibiótico profilaxia. E normalmente os dentistas já fazem isso normalmente. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse universo da cirurgia plástica, onde o nosso compromisso ele é de forma intensa para que você tenha o melhor resultado e para isso precisamos de aliados técnicos, de materiais de excelente qualidade para que a sua segurança seja aumentada. Então todos esses materiais que eu citei aqui, o fio farpado, o funil de Keller, ele vai acrescentar de alguma forma um custo à sua cirurgia. Mas, sinceramente, eu vou te dizer, não há dinheiro que pague um insucesso. Então, por isso que eu primo de uma forma intensa pela segurança e pelo melhor resultado seja possível para a sua cirurgia. Se você quer saber mais sobre esse assunto ou tem alguma dúvida que não foi esclarecida, fique à vontade de me seguir nas redes sociais, interagir, vai ser um prazer responder a você.